Boa tarde! Então nesse vídeo nós vamos entender a diferença entre espaço geográfico e paisagem. Então nós já fizemos um exercício de abstração em 2 vídeos anteriores, onde nós entendemos que para eu compreender o conceito de paisagem, eu devo ter 2 contextos bem distintos, apesar de serem entrelaçados. No contexto número 1, eu tenho a paisagem natural ou natureza natural, como afirmava Milton Santos. É a natureza intacta, imaculada, intocada. Essa é a paisagem natural. Do outro lado, nós temos a chamada paisagem modificada, ou seja, a natureza sofreu intervenção humana e foi modificada para atender os interesses da sociedade que fez aquela transformação. Mas a pergunta ainda fica: então por que a paisagem, já considerada como modificada, não pode ser considerada como um espaço geográfico? Porque para ser definida como um espaço geográfico, deve haver intervenção contínua, repito, intervenção contínua do homem, ou seja, deve haver processos de transformação contínua. Então vamos pegar um exemplo para nós entendermos perfeitamente. Você vai entender perfeitamente aí a diferença. A cidade de Chernobyl, na Ucrânia, aquela lá que sofreu o desastre nuclear. Então ela já foi uma paisagem nos 2 sentidos. No sentido de que um dia aquela região, aquela localidade, aquele território já foi uma paisagem intocada, imaculada. Não houve intervenção humana em um determinado período. Passado o tempo, houve uma intervenção humana. Ela se transformou numa paisagem modificada. Houve alteração do curso de rios, pavimentação, construção de habitação, construção de escolas, construção de fábricas, construção de uma usina nuclear. E ela foi considerada uma paisagem modificada, que ao mesmo tempo poderia sim ser considerada um espaço geográfico. Mas na medida ou no ponto em que houve o acidente nuclear e aquelas pessoas foram retiradas desse espaço geográfico, ela voltou a ser uma paisagem modificada e não pode ser mais considerada um espaço geográfico, porque para ser considerado um espaço geográfico há necessidade inquestionável de haver processos de modificação humana. E hoje, por conta da radiação, não há mais processos de modificação humana lá. Então, Chernobyl é um exemplo onde um mesmo lugar pode ser uma paisagem natural, pode ser uma paisagem modificada, pode ser um espaço geográfico e após o incidente ela voltou a ser uma paisagem modificada. Ela não é mais um espaço geográfico, mas é uma paisagem modificada. Porque ela não pode mais voltar a ser, no sentido expresso do termo, uma paisagem natural, porque há construções humanas, há pavimentação e tudo isso ficou lá, abandonado, sem pessoas habitando. Óbvio que há turismo e tal, mas pessoas morando na localidade não há. Então fica claro aqui o porquê que se deve sim fazer a distinção entre paisagem modificada e espaço geográfico. Chernobyl é uma paisagem modificada, mas não é um espaço geográfico.
continuaremos falando nesse assunto. Até o próximo vídeo.